ele começa a se apaixonar por sua amiga tímida. Essa é a parte final dessa obra. Eu sou o Tio Rock, deixe seu like e bora! Tudo começa com uma garota super estilosa chamada Yoshia, que é basicamente a mais doida da área, sem noção nenhuma. Ela é amiga de infância de Yuri, um cara que vive tendo que se virar para cuidar dela, já que suas notas são um verdadeiro desastre. Yuri até tenta convencer Yoshia a estudar para conseguir um bom emprego, mas ela só pensa que se não arrumar um trampo, vai viver eternamente de férias. E claro, ela nem se preocupa com isso, já que acredita que pode simplesmente encontrar um milionário para bancá-la. Yuri, porém, dá logo um choque de realidade, dizendo que ninguém vai querer uma maluca como ela. Yoshia até brinca, achando que Yuri se importa de verdade com ela, mas o cara só está focado nos estudos. Ela provoca dizendo que ele nem é popular, o que acaba sendo a gota d'água para Yuri, que revida com um golpe já sem paciência para as brincadeiras dela. Yoshia, claro, acha isso um absurdo, ainda mais porque acredita que Yuri deve gostar dela, já que sempre a acompanha e estuda na mesma escola. Mas Yuri só quer saber de estudar. Yoshia ignora completamente isso, e sai para comprar uma pilha de bananas, sua comida favorita. No dia seguinte, Yuri aparece como sempre para acordá-la. A mãe dela, coitada, fica super emocionada e agradece por ele ser tão prestativo, ainda mantendo a esperança de que um dia eles se casarão. Mas essa ilusão dura pouco, pois Yuri logo deixa claro que jamais ficaria com alguém tão maluca. Ele até promete tentar ajudar Yoshia a se tornar uma pessoa mais decente, mas sem garantias, já que as chances dela mudarem são mínimas. Na escola, entra em cena Sayaka, uma menina loira e super fofa, que elogia Yoshia dizendo que ela é linda. Yoshia, desconfiada, acha que é zoeira e culpa Yuri por encher a cabeça da garota de ideias estranhas. Mas Sayaka realmente acha Yoshia bonita. Yuri, sem querer, acaba deixando o clima esquisito, fazendo Yoshia acreditar que ele está flertando com Sayaka. Isso gera uma confusão absurda, e Yuri resolve acabar com isso dando um cascudo nela. Depois das aulas, Yoshia diz para a professora que não entende nada do que ela ensina, e fica se perguntando o motivo de precisar estudar tanto. Sayaka, sempre gentil, comenta que Yoshia provavelmente é talentosa em outras áreas. Yoshia, por sua vez, diz que seu sonho é ser chefe de uma empresa, porque acha que tem talento para motivar os outros. Yuri, lógico, trata de trazê-la de volta para a realidade, dizendo que ela está longe de ter o que é necessário para isso. Ele também dá um puxão de orelha em Sayaka por continuar incentivando as loucuras de Yoshia. No fim, Yoshia tenta convencer Sayaka de que Yuri é uma boa pessoa, mas Sayaka não compra essa ideia. Até que Yoshia, sem pensar, solta que Yuri deve ter algum problema, porque parece completamente apaixonado por ela. Isso muda a visão de Sayaka sobre ele. No dia seguinte, Yoshia tem uma ideia brilhante: se inspirar em revistas de moda fitness para conquistar Yuri. Mas, como esperado, Yuri transforma isso em uma grande vergonha pública. Yoshia acaba segurando a revista como se fosse um bebê, deixando todos na escola confusos. Para piorar, a representante do comitê disciplinar, uma garota séria e rígida, começa a prestar atenção nela e decide implicar com Yoshia. Yuri, já acostumado, dá outro soco em Yoshia para parar com a cena ridícula. Mas isso acaba impressionando a representante, que sem querer desenvolve uma queda por ele. Enquanto isso, Yoshia acredita que a garota está interessada nela por causa de seus atributos. Depois das aulas, Yoshia se junta a um grupo de garotos que estavam jogando, e como era boa nisso, rapidamente se enturmou. Só que, claro, Yuri apareceu e acabou com a diversão dela, fazendo todos saírem correndo. Uma garotinha, no entanto, ficou congelada de medo. Yuri, esperto como sempre, usou a menina para atrair os outros de volta. Funcionou perfeitamente, e Yoshia tentou bancar a heroína, fazendo um escândalo para salvar a garotinha. Ela até conseguiu acertar um chute em Yuri, mas ele a pegou no ar, girou e a deixou completamente tonta. Yoshia não se importou, pois achava que se fosse para salvar a menina, tudo bem. Mas Yuri não deixou barato e jogou na cara dela o quanto era burra, deixando até as crianças pequenas assustadas. Ninguém queria ser como alguém que tirava 0 em tudo. Na volta para casa, eles cruzam com um malandro vagando pela rua, e Yoshia, sem um pingo de noção, foi falar com ele, o que o deixou irritado. Primeiro ele partiu para cima de Yuri, mas logo mudou o alvo para Sayaka, por ela ser a mais bonita do grupo. Yoshia tentou intervir, oferecendo-se no lugar de Sayaka, mas o malandro a ignorou completamente. Insistente como sempre, Yoshia tentou criar uma conexão com o cara, dizendo que entendia como ele se sentia, já que também era tratada como uma idiota. Milagrosamente, o malandro se sentiu compreendido, e os dois viraram amigos, já que pareciam ter o mesmo nível de inteligência de um primata. No dia seguinte, Sayaka descobre que Yuri tem uma irmãzinha chamada Huri. Depois das aulas, elas decidem fazer uma visita a ela. Só que a Huri odiava a Yoshia porque achava que a burrice dela podia ser contagiosa e até dava pra entender, já que a Huri era quase tão tonta quanto a Yoshia.
Ela até se esforçava, mas suas notas falavam por si só. 0 em matemática, apesar de tentar. Quando a Ruri não conseguiu fazer umas multiplicações simples, o Yuri a abraçou e disse que não importava, que ele sempre iria cuidar dela. Mas isso não agradou a Ruri, que na verdade queria deixar de ser burra. Então foi embora chorando. A Sayaka foi atrás dela e a consolou, dizendo que acreditava que um dia ela iria melhorar, mesmo estando no 5º ano e sem saber multiplicar. No dia seguinte, a representante foi espioná-lo de longe porque estava super apaixonada, mas negava isso pra si mesma. Ela achava que o Yuri era meio suspeito por sempre andar com outra garota na escola, mas, para sua sorte, a Yoshia percebeu e teve que fingir que estava ali a trabalho do comitê disciplinar. Isso não intimidou o Yuri nem um pouco, que ficou bem tranquilo e disse que ela podia checar o que quisesse. Isso deixou a representante toda feliz, porque agora podia olhar o Yuri de cima a baixo. Mas a Yoshia percebeu o que estava acontecendo e tentou intervir. Depois de várias tentativas e um monte de confusões, a Yoshia foi expulsa da sala, mas a representante ainda estava com aquele brilho nos olhos por ter tocado no Yuri. Ela tentou sair toda séria, mas estava com um vermelho saindo do nariz, o que deixou a Yoshia ainda mais confusa. Após as aulas, o grupo passou pela casa da Yoshia, e a mãe dela, que estava super preocupada com a Sayaka, achava que ela era tão linda que podia roubar o Yuri da filha e acabar com seus planos de aposentadoria tranquila. A Yoshia, claro, falou que a mãe estava viajando, porque ela ainda achava que a Sayaka era apenas uma amiga. Mas a mãe dela estava ciente de que a Sayaka era uma ameaça, e a tratou como tal. A mãe da Sayaka, que já estava desconfiada de que ela queria dar em cima do Yuri, decidiu fazer uma prova definitiva para ver se ela estava aprontando. Sua ideia era checar as roupas de uniforme da garota, achando que isso provaria alguma coisa. No dia seguinte, a Yoshia foi para o parque e começou a brincar com umas crianças. A galera queria que ela estudasse, mas ela não estava nem aí para isso. Aí apareceu um cachorro gigante e todo mundo saiu correndo. Mas Yoshia foi a única que pensou em montar no bicho. Não foi fácil. O cachorro quase esmagou ela. Mas no fim, ela conseguiu domar o animal e fez um trato. Se ele deixasse ela montar, ela o adotava. A criança que estava vendo isso ficou impressionada, e a Yoshia passou a ser tipo uma heroína para ela. Depois disso, ela e a Sayaka foram comprar bananas, mas a Yoshia, do jeitinho dela, não fez o caminho fácil, decidiu correr até a plantação. A Sayaka ficou desesperada, mas Yoshia não parava. Elas correram por horas até chegarem a um posto de gasolina. A Sayaka pediu para comprar uma bebida, mas a Yoshia, como sempre, gastou o dinheiro em pelúcias e esqueceu completamente da bebida. A Sayaka percebeu que era mais fácil correr 100 km do que tentar entender a cabeça da Yoshia. Dias depois os exames aconteceram e o Yuri tirou umas notas altas, mas nada de 100, o que fez a Yoshia tentar dar uma de conselheira e dizer para ele se concentrar mais. Claro, ela mesma nem sabia como estudar direito, mas tentou dar uns toques, até usando uma técnica da mãe dela que era bem peculiar. Ninguém sabe se deu certo, mas foi interessante. Na escola, o Ryuji, que era meio doido e super fã da Yoshia, tentou defender ela do Yuri, mas o Yuri deu um soco nele. No fim, Ryuji ficou achando que ele e Yuri iam ser amigos, só que na verdade, ele estava se preparando para virar um escravo do Yuri. A Yoshia ainda fez mais uma doideira indo para um show de super-heróis que ela era fã de verdade. Ela interrompeu tudo para salvar uma menina que seria escolhida como a raptada no evento. Claro, as outras crianças não queriam que ela interferisse, mas a Yoshia se jogou no palco como uma heroína vermelha, fez um monte de poses de luta e, no fim, salvou a menina. A criança foi direto para os braços da Yoshia, tornando todo o esforço dela meio que válido. Por fim, a Yoshia tirou um 0 no exame, e a professora foi perguntar o que tinha acontecido. Ela ficou sem jeito de explicar, mas quando a professora trouxe umas bananas para ela, a Yoshia ficou mais tranquila e acabou conversando um pouco sobre o motivo da nota. Mas de toda forma, essa história de notas continuava complicando a vida da Yoshia. Ela tentou justificar sua falta de leitura, dizendo que não conseguia entender os sentimentos de ninguém. Mesmo estando apaixonada, achava os sentimentos muito complexos. Ela se achou super existencialista ao tentar explicar sua incapacidade de entender um simples texto sobre emoções com a complexidade humana. A professora, por algum motivo, caiu na onda e ainda baixou a nota dela em 150 pontos por isso. A professora ficou solidária e pediu para o Yuri sair com a Yoshia, porque queria que ela entendesse o que era um amor profundo. Claro, o Yuri, que já estava cansado das maluquices dela, não teve escolha a não ser dar um belo golpe nela para ver se acordava para a vida. Só o Yuri poderia salvar a Yoshia dessa vida de burrice eterna. Quando Yoshia voltou para a sala, a Sayaka a convenceu a entrar na casa do Yuri para descobrir o que poderia dar de presente para ele, já que seu aniversário tinha acabado de passar. Mas a representante, que está sempre de olho em tudo, pegou essa ideia e foi junto, dizendo que era muito indecente e que precisava acompanhá-las. Isso foi um pesadelo para a Sayaka porque a Yoshia é completamente desastrada. Ela teve que se esforçar muito para evitar que o Yuri acordasse e pegasse elas na casa dele. A representante também ficava maluca quando se tratava do Yuri, então a Sayaka teve que salvar ela algumas vezes.
No final, tudo foi em vão porque Yoshia do nada decidiu dormir ao lado de Yuri, o que fez a representante tentar se enfiar no futon também. E claro, isso fez todo mundo acordar, incluindo Yuri, que queria saber o que estava rolando no seu quarto. No fim, quem mais ficou pistola foi Sayaka, porque ninguém ouviu o que ela tinha a dizer. Ela foi a primeira a perceber que aquilo tudo estava errado. Logo as férias de verão começaram, e Yoshia, que não perde tempo, foi direto para a casa de Yuri. Isso fez Huri, a irmã de Yuri, perceber e correr atrás para impedir que Yoshia fizesse alguma besteira. Mas claro, Yoshia não perdeu a chance de dar ingresso para uma sessão de cinema de garotas mágicas, que era o estilo favorito de Huri, e acabou convencendo a garota a ir, e Yuri, por sua vez, avisou que teriam que se comportar, mas Yoshia e comportamento são palavras opostas. Assim que a sessão começou, Yoshia já estava gritando como louca, e Yuri, sem paciência, teve que tapar a boca dela com fita adesiva para conseguir assistir em paz. Aí finalmente ela conseguiu curtir o filme, só que Yoshia não parava de mexer e fazer barulho, até que Yuri teve que embalar ela toda para parar com as atrapalhações. Mesmo assim, no meio da bagunça, Akuru ouviu gritos achando que era da Yoshiko, mas na real era Huri quem estava berrando. Ela, claro, se assustou e pediu desculpas por esse pequeno deslize. Aí Yoshiko, que já estava solta, começou a gritar de novo. E o drama recomeçou, ela chorando porque o filme era triste e Akuru tinha esbravejado com ela. Akuru, que já estava esgotado de toda essa confusão, teve que se irritar e mandar elas se controlarem. Por sorte, Uri tinha o melhor irmão do planeta e ele a levou para casa dizendo que tudo aquilo foi só um sonho, fazendo ela acreditar que o vexame nunca tinha acontecido. No dia seguinte, Yoshiko foi chamar Akuru para ir à praia e nas águas quentes, porque ela tinha ganho na loteria. Claro que, assim que Yoshiko falou da praia, a representante da Yoshi surgiu do nada, dizendo que estava lá só para garantir que nada estranho rolasse. Yoshi, que ainda tentava agradar a Kuru, também entrou na onda. No fim das contas, todo mundo foi para a praia. Depois de muita enrolação, a Kuru falou que não iria. Isso deixou Sayaka abatida, porque ela achava que os amigos dela eram tão diferentes. Ela já não sabia o que fazer com essa turma maluca. A Kuru, com a paciência estourando, tinha que aguentar as zoações da Yoshiko, que estava dizendo que Sayaka se achava rara só por andar com uma galera doida. Isso deixou ela mal, porque se a Kuru evitava os raros e se afastava deles, significava que eles não seriam mais amigos. Mas, para acalmá-la, a Kuru disse que iria à praia e que não rejeitava ninguém por ser diferente. Todo mundo ficou feliz. Mesmo assim, a Kuru se recusou a comprar roupa de banho com os outros. De volta a casa, a Kuru estava mais sossegado porque Yoshiko e sua família estavam indo para a casa dos avós, mas deixaram o cachorro com ele para cuidar. A Kuru, que não curtia muito cachorro, avisou que só iria passear e alimentar o bicho, mas o cão parecia ficar triste com isso. Então a Kuru começou a fazer uns testes e notou que o cachorro entendia tudo o que ele falava, o que fez com que ele começasse a gostar do bicho, levando ele até para ver sua série favorita. O cachorro, acredite se quiser, acabou sendo o único que realmente entendia a Kuru. Infelizmente, Yoshiko voltou antes do previsto e ficou surpresa ao ver que a Kuru estava tão de boa com seu cachorro. A Kuru, com seu jeitão ríspido, disse que nunca iria se dar bem com um bicho como aquele, o que deixou o cachorro chateado. E claro, isso acabou machucando a Kuru, porque ele não queria ter magoado o animal. Mas o cachorro, mesmo triste, parecia entender o motivo de tudo aquilo. Com isso, a Kuru se viu como um herói aos olhos do cão, e o bicho voltou para casa com Yoshiko, todo contente. Depois, na escola, a professora foi perguntar o que Yoshiko tinha aprontado, mas Yoshiko acabou virando o jogo e começou a interrogar a professora sobre o que ela sabia sobre amor. A professora, que não conseguiu achar ninguém, acabou tentando conversar com a Kuru, mas ele a dispensou, dizendo que ela já estava velha demais para essas coisas. A professora saiu chorando. Yoshiko, claro, o chamou de sem coração, mas logo foi atrás dela para pedir desculpas. Depois de toda aquela história com a professora, o que ela realmente precisava era ouvir umas palavras bonitas. Então o Akuru fez a coisa certa, lançou vários elogios e até conseguiu deixar ela meio que encantada. Mas no final, ele desapareceu da vida dela. A Akuru ficou lá pensando se o que ele fez foi bom ou ruim. Mas no fundo, ninguém sabia ao certo. Quando Sayaka foi na casa da amiga para conhecer o cachorro dela, ela ficou meio chocada, porque ele simplesmente chamava o bichinho de cachorro, sem nem dar um nome pro coitado. Aí a briga começou. A Kuru tentou explicar que o cão merecia um nome, mas claro, a Yoshiko não tava nem aí. Eles começaram a discutir se o bicho iria se chamar George, tipo gringo, ou se continuaria sendo só cachorro. O pior é que o cachorro, coitado, não sabia para onde ir, porque amava os dois, então fugiu da confusão. No fim, Yoshiko e a Kuru prometeram parar de discutir, já que o importante era que eles amavam o cachorro, não importa o nome. Mas claro, não durou muito. A discussão ainda rolava, e de vez em quando, Yoshiko acabava levando uns tapas de Akuru, que tinha esse jeito de vida meio bruto. Em seguida, a gente conhece o grupinho das meninas, com Akane, a Kuroko e a Ki. Elas sabiam que a Yoshiko era a mais bobinha da turma, então tentaram meio que se afastar dela. Só que a Yoshiko não desistiu e começou a seguir as meninas para tentar ser amiga. Elas, irritadas, resolveram brincar de esconde-esconde com ela, mas no fundo não queriam que ela participasse. E a Yoshiko, como sempre, ficou lá escondida por dias, sem que ninguém notasse.
Ela só mandou uma mensagem pra Sayaka dizendo que estava brincando de esconde-esconde e há 3 dias sem comer ou tomar água. As meninas ficaram super preocupadas achando que ela podia ter batido as botas, então saíram pra procurar. Quando finalmente encontraram, a Yoshiko estava só curtindo o momento sem se importar com nada. Depois disso, Yoshiko foi pra casa do Akuru porque era aniversário da Huri. Mas, claro, o presente do Akuru foi um livro sobre como viver sem estudar, já que eles não tinham nem verba pra terminar a faculdade. A Huri ficou tão bolada que pediu de presente um irmão melhor, deixando o pobre do Akuru no chão. Uns dias depois, a Yoshiko foi de novo tentar se enturmar com as meninas. Ela perguntou pra Akane se ela tinha namorado, já que ela só vivia colada no celular. Mas foi a Kuroko que acabou se revelando como a namorada de alguém. Aí a Yoshiko, sempre no pique da fofoca, quis saber os detalhes. As meninas ficaram curiosas e, no fim, descobriram que a Kuroko estava com o cara há 3 meses, mas ainda não era nada muito sério. Ela só ficava com ele, mas não tinha coragem de dizer que curtia. Aí a Yoshiko, é claro, pressionou ela a admitir que gostava do cara. E no fim, ela falou mesmo, mas todo mundo ouviu, e a Yoshiko achou ótimo que todos soubessem. Depois, Yoshiko e as crianças se reuniram para comprar doces, mas a coisa não foi tão simples assim. A dona da loja misturou uns doces caros no meio dos baratinhos e, como esperado, a Yoshiko não resistiu e acabou pegando os mais caros. Mas teve uma menininha que, com uma tática ninja, pegou só um doce caro para poder trocar por vários outros e virou a rainha dos doces. A Yoshiko logo percebeu a jogada da menina, mas no fim, todo mundo saiu contente, com doces pra valer, e ela se achou a mais esperta da turma. No dia seguinte, a representante começou a encarar a Kuru com uma cara de quem queria falar algo. E claro, a loirinha notou e a levou até o terraço. Lá, soltou que as atitudes dela estavam fazendo a galera achar que ela era esquisita. Tipo, ninguém entendia o que estava rolando. A representante tentou se justificar de novo com o pessoal do comitê disciplinar, mas as coisas estavam complicadas pro lado dela. Tipo, ela já tinha entrado na casa do Akuru, espiado ele por aí e ficado atrás dele o tempo todo. Não dava pra negar que parecia que ela tava obcecada. Sayaka não perdeu tempo e já mandou na lata, você é doida. A representante, achando que era só zoeira, deu um sorriso, mas quando viu que Sayaka não tava brincando, ficou em choque. Foi aí que percebeu que realmente estava passando dos limites e acabou entrando num dilema. Tipo, virou aquilo que mais detestava. Mas Sayaka, com aquele jeitinho dela, fez a representante relaxar e disse que tudo era só uma pegadinha. Então a representante ficou tranquila, meio pirada, mas feliz. Mais tarde, depois da aula, eles encontraram o cachorro da Yoshiko, mas aí Sayaka contou que tinha uma cachorrinha chamada Pom. Virou uma disputa canina para ver quem era o melhor, mas no final Pom conquistou geral e foi eleita a líder dos cães. O cachorro da Yoshiko ainda tentou impressionar com um ossinho, mas acabou comendo tudo sem querer antes de entregar. O festival escolar estava chegando e a professora pediu voluntários. Yoshiko, sem ter ideia do que estava fazendo, se ofereceu. A Akane, que estava mais nervosa com o evento do que todo mundo, tentou bancar a séria, mas a Kuro logo percebeu que ela sempre fazia bagunça com as amigas, tipo igual a Yoshiko sem pensar muito. A Akane ficou ofendida e soltou umas indiretas, até mandou o Akuru ficar quieto, dizendo que sua única amiga era uma boba. Isso fez a Akuru se irritar tanto que começou a chamar Akane de feiosa, o que fez ela cair no choro. Claro que a professora teve que pôr ordem na confusão e mandou todo mundo votar em quem devia organizar o festival. No fim, a Akane foi escolhida, porque ninguém confiava no serviço da Yoshiko. E como sempre, o trabalho virou um caos. Não iam conseguir terminar no prazo. Yoshiko gritou que todo mundo podia ficar depois da aula, e foi o que fizeram. Eles tinham tempo de sobra, então acabaram brincando em vez de trabalhar. E quando a Akane, toda bobinha, entrou na onda, a galera ficou a noite inteira se divertindo. Mas no final conseguiram terminar a decoração e ainda tiraram onda. Depois, no intervalo, Yoshiko viu a representante sendo paquerada por um cara que claramente não tinha chance com ela. Ela deu um fora nele na hora e Yoshiko, sem perder o momento, falou pra representante que se fosse ela sendo rejeitada, gostaria de uma despedida. A representante ficou toda sem saber o que fazer, mas, sem querer, Yoshiko deixou a situação ainda mais constrangedora, e a representante, já humilhada, saiu de fininho. No fim do festival, a turma resolveu comemorar no karaokê, mas a Kuro e o grupinho da Akane não se bicavam e logo começaram a trocar ofensas. Isso deixou a Sayaka bem irritada, ainda mais porque ela tinha perdido o controle depois de beber algo sem querer. Ela começou a chorar, tipo, não conseguia fazer as duas se entenderem. Mas de algum jeito a Yoshiko deu conta da situação. Ela jogou a culpa no seu corpo reto, o que fez a Sayaka, meio bêbada, se sentir uma tábua. E assim, mais uma confusão foi resolvida com um toque de piada. E no dia seguinte, a Akane ainda estava tentando achar uma desculpa para um furo no seu visual. A Yoshiko nem entendeu direito o que a Akane queria fazer com aquele furinho na orelha. Mas as motivações da Akane para querer os furos eram mais fortes, mesmo que meio embaraçosas. Ela queria usar brincos para ficar mais charmosa e tentar conquistar um namorado, já que no grupo era a que menos tinha chance com os garotos. Aí a Yoshiko, sem muita escolha, resolveu ajudar, mas claro, agora a Akane não podia mais voltar atrás.
Mesmo que tivesse se arrependido, teve que furar a orelha de qualquer maneira, quase à força. Não doeu tanto, mas ela ficou um pouco irritada por ter sido obrigada. Então deu um soco na Yoshiko, que a nocauteou com um golpe certeiro e, claro, deixou o segundo furo para outro dia, porque não queria mais saber de orelha naquele momento. Depois da aula, a Yoshiko saiu para passear com seu cachorro, o que foi uma surpresa, porque eles estavam correndo pela estrada como se fossem uma moto. Um motociclista viu aquilo e achou que era o momento de competir com eles. Só que o cachorro nem fez esforço e acabou humilhando o cara e a moto, com o puro poder de suas patinhas. Depois ela foi até o parque, onde viu umas crianças brincando com bonecos, e como não conseguia resistir, começou a encenar uma história romântica com uma das meninas. Mas o pessoal não curtiu muito e começou a ir embora, até que um brinquedo dos garotos caiu e destruiu a boneca da menina. Aí a Yoshiko fez um drama enorme, queria vingança, mas no fim o menino ficou tão nervoso que acabou dando um tapa na boneca dela. A situação foi ficando cada vez mais estranha, até que a menininha fez uma magia e trouxe o boneco de volta à vida, como se fosse um final feliz, embora meio fantasioso. Enquanto isso, a representante estava seguindo a Ruri, achando que se conseguisse conquistar ela, seria fácil ganhar o Akuru. Mas não foi só ela que teve essa ideia. A mãe da Yoshiko já tinha chegado antes, e querendo dar uma de sábia, tentou derrubar a representante dizendo que ela não escovava os dentes, e ainda tinha espionado o Akuru. A representante ficou sem saber se respondia, mas no fim admitiu que sim, tinha uma queda pelo Akuru. A situação ficou bem esquisita, só que a mãe da Yoshiko já era experiente e não se deixou enganar fácil. No dia seguinte, a Ruri, que tinha tirado 0 na prova, encontrou a Yoshiko. Ela estava super frustrada, e a Yoshiko tentou ajudar, perguntando em que mais ela poderia ser boa. Então resolveu levar a Ruri para testar umas atividades. Só que nem cozinhar, nem exercícios, nem nada do que tentava dava certo. A vida toda dela tinha sido focada nos estudos, mas nem isso estava funcionando mais. Até andar de bike eleta, ela mandava mal. Aí a Yoshiko teve a ideia genial de segurar ela até pegar o equilíbrio, mas claro, deu errado também. Ela se distraiu e caiu. Tentou sozinha depois, mas só se machucava. Passaram horas tentando, e no fim, a Uri ainda nem sabia andar de bicicleta direito. Mas pelo menos a Yoshiko entendeu que, no fundo, a Uri era uma das pessoas mais esforçadas que conhecia. Mesmo que não fosse boa em nada, ela sempre tentava. E o cachorro, coitado, ainda acreditava que um dia ela ia conseguir. Para fechar o dia, a Yoshiko deu uma passadinha numa cafeteria e viu uma edição especial de um sorvetão de banana. Quem diria que o dia dela ainda teria uma coisa boa? Mas a verdadeira confusão começou quando ela ficou irritada, porque o frappuccino de banana edição limitada já tinha acabado. Quando o Ryuichi apareceu e tentou ajudá-la a encontrar um, ele acabou se metendo numa briga com uns caras. A coisa ficou tão feia que, no fim, os valentões nem quiseram mais saber de frappuccino, jogando tudo fora. Isso fez a Yoshiko ir atrás de vingança e espancar os brigões em sua forma furiosa, derrotando até os chefões da gangue. Tudo isso para, no fim, conseguir salvar as bananas. No outro dia, um clássico. A Yoshiko tentou cabular a aula para passear com o cachorro. Mas claro, o Akuru não deixou. O cachorro até fugiu sozinho, encontrou uma flor e a levou achando que ia ganhar um carinho, mas não imaginava que a caminhada até lá seria cheia de encrenca. No caminho, viu um moleque quase se afogando, e a mãe do garoto, achando que o cachorro ia morder o filho dela, ficou furiosa. Depois deu de cara com um banco no meio de um assalto. Já estava cheio de confusão, mas o pior ainda estava por vir. Depois de resolver todas essas encrencas, o cachorro foi até a garota do banco que estava chorando de susto. O bichinho lá, todo bonitinho, entregou a flor para ela e conseguiu acalmá-la. Mas no fim das contas, ele teve que voltar para casa e descansar como um verdadeiro herói. Agora, alguns dias depois, o Akuru voltava para casa. E a Sayaka fez ele lembrar de como conheceu a Yoshiko. E sério, ele ficou todo pensativo porque já fazia 10 anos desde que a Yoshiko apareceu no bairro. O Akuru sempre foi o tipo focado nos estudos, preocupado com o futuro, mas nunca teve força física. Aí a Yoshiko surgiu, invadiu a casa do Akuru como se fosse a dela e pediu comida. O Akuru, sem graça, ofereceu uma banana porque era o que tinha por perto. Só que, sem saber, mostrou justamente a comida favorita dela e a Yoshiko interpretou aquilo como uma declaração de amor, quando na real foi só um improviso do Akuru. Daquele dia em diante, a Yoshiko não largou mais do pé dele e ainda o puxava para várias brincadeiras, sem hora nem lugar. Isso fez o Akuru tentar se afastar, mas a Yoshiko era muito mais ativa, então ela desviava de tudo. Isso deixou o Akuru super nervoso. Então, para tentar cortar os laços com a Yoshiko de vez, ele começou a treinar igual um doido, mas acabou adoecendo pelo esforço além do limite. A Yoshiko, ao ver isso, ficou preocupada e passou a cuidar dele o tempo todo. Isso quase fez o Akuru repensar tudo sobre ela. Mas aí ele voltou a desgostar dela. E para piorar a situação, começou a ir mal nas provas, porque passava o tempo inteiro com ela. Isso deixou o Akuru bem apreensivo, já que os planos futuros estavam indo por água abaixo, sem contar o medo de acabar casando com a Yoshiko e levando uma vida miserável. Aí,
o Akuru resolveu que precisava tomar uma atitude, já que não era forte o suficiente para se livrar dela à força. Então decidiu fingir ser um canalha, pois sabia que a Yoshiko detestava caras assim. Só que a Yoshiko, em vez de recuar, aceitou o Akuru do jeitinho que ele era, com todos os pensamentos errados. Para piorar ainda mais, ela se declarou ali mesmo, dizendo que ele não precisava se preocupar com outras garotas, pois já tinha ela. A história foi tão doida que a Sayaka ficou até abalada, porque a infância do Akuru foi uma verdadeira bagunça por culpa da Yoshiko. Mas no fim das contas, o Akuru dizia com todas as letras que odiava a Yoshiko, o que deixava tudo ainda mais confuso. Isso só deixava o Akuru mais estressado e ele acabava partindo pra cima dela de novo. Como sempre, a Yoshiko era mesmo insuportável de lidar. E assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é crianças, e eu vou te dar um coração, porque você é um dos poucos que assistiram até aqui. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda demais.